Olá! Hoje vamos mergulhar num verdadeiro mistério médico. Vamos falar de anemia. A anemia não é o diagnóstico final, mas sim a primeira pista numa investigação muito maior. E para realizar essa investigação, vamos seguir as pistas que o nosso próprio sangue nos dá. Antes de mais nada, o que é exatamente a anemia? Tecnicamente, é uma queda na hemoglobina, mas para ser mais fácil de entender, vamos pensar nisso de outra forma. Imaginem que o corpo tem um serviço de entrega vital, os glóbulos vermelhos, que levam oxigênio a todo lado. Na anemia, é como se esse serviço estivesse com falta de pessoal. As entregas começam a falhar e todo o sistema sofre. E por que é que esse serviço está falhando? Felizmente, o nosso corpo nos deixa uma pista gigante, mesmo ali no hemograma. A primeira e mais importante evidência que guia toda a investigação é o tamanho médio dos glóbulos vermelhos. Ela vai nos dizer para onde olhar primeiro. Essa superpista tem um nome um pouco técnico. Chama volume crepuscular médio, ou, para simplificar, VCM. Essa medida funciona como uma ferramenta de triagem inicial, como um detetive que chega no local e a primeira coisa que faz é separar as pistas em três caminhos diferentes para organizar a investigação. Dependendo se as hemácias são pequenas, normais ou grandes, vamos seguir um conjunto de pistas completamente diferentes. Primeiro caminho, quando o VCM é inferior do que 80. Isso nos diz que os glóbulos vermelhos estão menores do que o normal. Entramos então no nosso mistério de célula pequena. Segundo caminho, o VCM está na faixa normal, entre 80 e 100. As células têm o tamanho certo, como um quebra-cabeça onde a pista mais óbvia parece não existir. E o terceiro caminho, quando o VCM dispara acima de 100 e nos leva ao enigma de células grandes. Cada um desses caminhos tem o seu próprio suspeito e os seus próprios testes. Muito bem, vamos seguir o primeiro caminho. Temos células pequenas. A grande questão que nos surge imediatamente é: o que pode levar o corpo a produzir glóbulos vermelhos em miniatura? Em qualquer boa investigação, começamos sempre pelo suspeito mais óbvio, certo? Então, neste caso, qual é o culpado número um quando as células são anormalmente pequenas? A resposta é a falta de ferro. A anemia ferropênica é o principal suspeito de longe. O ferro é um bloco de construção essencial para a hemoglobina. Sem ferro suficiente, o corpo improvisa e faz glóbulos vermelhos menores e pálidos. A prova real é um teste que mede a ferritina, que corresponde ao estoque do ferro. Se estiver baixa, confirma que a razão para a anemia é a falta de ferro. Mas espere, a investigação não acaba por aqui. Há outros suspeitos na lista. O traço talassêmico, que também causa células pequenas. Para os distinguir, procuramos mais pistas. Na falta de ferro, por exemplo, é comum ver uma grande variedade no tamanho das células, algumas até em forma de foice. Já no traço talassêmico, o número de glóbulos vermelhos pode até estar mais alto e podemos ver uma célula muito característica, as chamadas células em alvo. Vamos agora ao segundo caminho, aquele em que o tamanho das células é normal. Aqui a coisa fica mais sutil, porque a pista principal não nos aponta numa direção clara. É preciso ter uma estratégia diferente para encontrar as causas escondidas. A lógica que é super prática. Antes de se partir para testes muito complexos ou caros, o investigador começa por verificar os suspeitos de costumes, os mais fáceis de tratar. É como verificar se o carro tem combustível antes de ligar para o guincho. E quem são esses suspeitos? A lista é um pouco longa. Pode ser uma falta de nutrientes, ainda numa fase muito inicial, antes mesmo das células mudarem de tamanho. Podem ser os rins, que não funcionam bem. Pode ser a chamada anemia de doença crônica, em que uma inflamação no corpo interfere na produção. Ou, em casos mais raros, pode ser um problema direto na fábrica do sangue, a medula óssea. E chegando no nosso terceiro e último caminho de investigação, o enigma das células grandes. Quando os glóbulos vermelhos são muito grandes, é um sinal de que algo não está bem no processo de maturação deles, lá na medula óssea. A investigação aqui segue um plano muito lógico. Passo um: despistar causas externas. Alguns medicamentos ou mesmo álcool podem fazer as células inchar. Se não for nada disso, vamos ao passo 2: deficiências nutricionais. A falta de vitamina B12 ou folato é uma causa clássica.
E mesmo assim, quando não for nada disso, especialmente se as células forem mesmo muito grandes, aí o foco da investigação vira para a própria medula óssea. Então, depois de percorrermos esses três caminhos, o que aprendemos? Aprendemos que a abordagem da anemia não é um tiro no escuro, é na verdade um processo de dedução bastante lógico. Portanto, a ideia principal é essa: a anemia é um sintoma, não é a doença. Usando o VCM, conseguimos seguir as pistas de forma metódica, eliminando os suspeitos um a um, até descobrirmos a verdadeira causa. E tratar essa causa é a única forma de realmente resolver o caso e pôr o serviço de entrega de oxigênio do corpo para funcionar plenamente outra vez. E isso nos deixa com uma última reflexão. Uma análise do sangue não é apenas uma folha com números, são pistas da história que está se desenrolando dentro do nosso corpo. E perceber como interpretar essas pistas não é só para médicos, é uma forma de compreender melhor a narrativa inicial e complexa da nossa própria saúde. Hematológicas, informação que transforma o cuidado. Nossa missão é descomplicar a hematologia. Nos siga para aprender mais.